Fala turma, mais uma vez seja muito bem-vindo aqui no canal. Hoje vamos falar sobre um tema muito bacana. Vocês já ouviram falando sobre afogamento, sendo que hoje especificamente vamos falar sobre afogamento em água doce, especificando, tentando massificar, centrar a sua atenção, tá, para rios, tá legal? Inclusive, tô aqui, ó, com um panfleto muito bacana da Sobrasa, tá? E a gente vai estar falando sobre essa temática hoje. Para você que já me conhece, muito prazer, né, ter você aqui mais uma vez. Para você que é novo no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Danilo Bastos, tá? Sou pós-graduado em Direito e Segurança do Trabalho, voluntário da Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, instrutor credenciado pelo Instituto Brasileiro de APH, resgatista, tá? E espero hoje estar podendo aí atuar compartilhando um pouco mais de conhecimento sobre você, com você. Vamos lá? Vamos comigo nessa atividade? Então bora para mais um vídeo que tem muito conteúdo legal e bacana para você no dia de hoje. Então, mais uma vez, muito bom dia, boa tarde, boa noite e bora começar a nossa atividade, nosso bate-papo sobre essa temática de afogamento em rios. O que a gente deve ter atenção, como a gente deve agir, qual conduta devemos ter em atendimento de primeiros socorros, maneira, né, de pedir socorro, o que nós precisamos nos atentar quando se diz respeito a atividades, tá, aquáticas em ambientes, né, de rios, de água doce, né? Vamos refletir juntos sobre isso? Então vamos lá. Bom, gosto sempre de iniciar meu bate-papo sobre afogamento primeiro, né, trazendo para você a definição, a diferença, o entendimento sobre afogamento, tá? Então, o afogamento, ele vai ser o quê? Vai ser a aspiração, tá? Vai ser a aspiração do líquido, tá? Causada, né, por uma submersão ou uma imersão, tá bom? Então, eu não posso dizer, como muita gente costuma falar, que fulano bebeu água. Não. Se ele se afogou, ele aspirou a água, vias aéreas, tá? Se eu bebo água, é outro sistema digestivo, tá legal? Então vamos deixar bem claro essa definição. Quando eu falo de afogamento, eu falo aí de aspiração do líquido pela via aérea, né? Atingindo, ou seja, danificando, dependendo do fluxo, do quantitativo de líquido aspirado, o meu pulmão, tá? E a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Então a gente tem que ter essa definição inicial, tá? Tem que ter essa definição inicial de afogamento. Então, entendido isso, bora passar para alguns dados importantes para alertar, tá, a vocês sobre a importância dessa temática, tá legal? Então vamos lá. A Sobrasa, ela traz de forma atualizada, né, alguns dados sobre o afogamento. E a gente vai ver que no Brasil, né, a gente tem como dado de que a cada 94 minutos aproximadamente, tá, um brasileiro, tá, morre afogado. E 70% dessas mortes acontecem em locais de rios e represas. Você saberia me dizer o porquê? Bom, a gente vai chegar nessa definição, nesse entendimento muito breve. Deixa eu continuar te passando alguns dados importantes. 16 brasileiros morrem afogados todos os dias, tá? Dentre eles, 4 são crianças. Então a gente tem que ter uma atenção redobrada no que quando diz respeito aos nossos pequenos, tá? E aí a gente tem algumas outras observações, tá, sobre o afogamento. O que? Bom, homens morrem em média 6,7 mais vezes. Por que será, né? Será que é porque a gente gosta de desafiar um pouco mais o nosso limite? Será que é porque nós costumamos nos exaltar um pouco mais quando estamos entre amigos ou entre, né, grupos, né, querendo talvez transparecer uma coragem extrema? Bom, a gente tem que estar muito atento sobre isso, tá? Muito vigilante sobre isso.
E considerando o tempo de exposição, o afogamento tem 200 vezes mais risco de óbito que acidente de transporte. Então, considerando o tempo de exposição, ou seja, a gente vai ver que o afogamento ele possui alguns graus de afogamento, tá? Então, quanto maior o meu tempo de exposição, quanto maior aquela pessoa estiver aspirando o líquido, né, maior será a minha consequência e talvez as chances de reverter aquele quadro. Então a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso também, tá? Então, quando a gente se fala de rios, quando a gente se fala de lagos, né, quando a gente se fala de represas, a gente tem que estar muito atento e vigilante no quesito da prevenção, a fim de que venhamos evitar o afogamento. Caramba, lá vem Danilo em mais um vídeo falando sobre prevenção. Exatamente. No primeiro socorros a gente tem o elo da prevenção dominando lá de cabeça antes de qualquer atividade. No elo da sobrevivência também, da sobrasa, né, do afogamento, a gente também vai ter a prevenção dominando de cabeça antes de qualquer atividade. Então a gente tem que estar muito atento. O meu intuito sempre vai ser pregar a prevenção, tá? Sempre vai ser massificar o conceito, a definição, o que podemos e não podemos fazer, ou como podemos evitar, como podemos mitigar o risco. Sempre vai ser essa, tá legal? Então vamos ficar atento a isso, tá bom? Então, por quê? Como? Por que esses dados tão alarmantes, né, nos trazem preocupação? Bom, galera, a gente tem que estar ciente de que quando se trata de rios, né, nem sempre, ou na maioria das vezes, né, a gente vai ter uma água mais escurecida. Quando aquela água é translúcida, a gente tem a ilusão de ótica, no sentido de que às vezes a gente acha que a pedra está longe, mas ela está perto, né? A gente acha que é profundo, mas é raso, enfim, e vice-versa também. Às vezes acha que é raso, mas é profundo. Então a gente tem todos esses pequenos detalhes que a gente acaba deixando passar de lado. E quando a gente tenta abusar do ambiente, a gente sofre ali um acidente, muitas vezes grave, né? E aqui eu já quero deixar o meu primeiro alerta para você. Não fique pulando, né, em poços de cachoeira, em locais de rios, se você não conhece o ambiente. Estude o ambiente, tá? Entre normalmente, naturalmente, né? Conheça, estude o local antes de você querer fazer alguma manobra arriscada, tá bom? Então jamais chegue no ambiente e saia saltando, saia pulando. Primeiro que isso já não é uma conduta adequada, né, para um ambiente inóspito, um ambiente onde é um difícil acesso muitas das vezes. E segundo, né, que além desse risco, se ainda assim você quiser tomar essa atitude, conheça, sonde o ambiente, procure ver profundidade. Se você não sabe nadar, não abuse. Mas eu vou voltar a bater nessa tecla muito breve. Vamos avançando. Como eu tenho falado, né, da prevenção, e eu vou abordar com vocês aqui agora um dado, o elo da cadeia de sobrevivência do afogamento que a Sobrasa me traz. Então eu tenho nesse elo cinco elos, 5 alianças, né, que compõem essa cadeia de sobrevivência. Quais são essas, Danilo? Dominando a cabeça, prevenção. Se eu trabalho bem a prevenção, né, com boias, né, com cuidados, atenção, estudo do perímetro, avaliação do risco, enfim, se eu trabalho a prevenção, eu evito uma série de problemas, né, principalmente quando se diz respeito a crianças. Crianças sempre à distância de um braço, galera, vamos tomar cuidado, tá? Mas caso o elo da prevenção falhe, caso haja uma falha na prevenção, a gente vai ter reconhecer o afogamento, saber identificar. E aí, né, trabalhando o elo, né, a gente tem que identificar o afogamento, o sinal internacional de afogamento. Quando a pessoa está se afogando, é elevação dos braços, do membro superior, né? No geral, sempre, qualquer pessoa é automático. Parece que o cérebro já manda o sinal. Poxa, eu estou me afogando, levantei o braço. É quase que automático.
Acredito que alguém, se alguma vez na vida passou por essa experiência, vai entender melhor o que eu estou falando. Então a gente tem que ter atenção redobrada quanto a isso. Próximo passo, reconhecer o afogamento, tá? Fornecer um material flutuante. Não vamos ser herói, galerinha. Vamos tomar muito cuidado ao tentar, né, ajudar o próximo. Vamos tomar muito cuidado ao tentar fazer o salvamento. Principalmente se você não possui as técnicas adequadas, se você não é habilitado, se você não é capacitado para realizar qualquer manobra aquática. Se você não tem a capacitação adequada, não seja herói. Então, Danilo, como é que eu preciso, qual é a minha conduta? O que eu posso fazer? Bom, o que você pode fazer é fornecer algum material que flutue. Se você possui alguém próximo com, sei lá, alguma boia, né, um pedaço de madeira que tu sabe que vai boiar, o que é legal e que às vezes as pessoas levam para esse ambiente, né, garrafas PET, né, com refrigerante, né, ela estando vazia e bem fechada, ela serve como uma boia. Então você amarra ali uma corda, né, você vai conseguir lançar aquele objeto, a pessoa vai amassar e você conseguir puxar aquela pessoa, né? Assim também como cordas, né, boias espaguete, enfim, qualquer elemento flutuante que você consiga lançar para que a pessoa consiga agarrar e você trazê-la para a margem, trazê-la para fora daquela zona de perigo, tá legal? Então fornecer, né, flutuação é um passo ideal para que você não coloque a sua vida em risco e também não se torne, né, mais uma vítima, tá legal? Então vamos ter atenção. Ofereci a flutuação, próximo passo, próximo elo é remover a vítima da água. Então a vítima já recebeu lá o material de flutuação, vou removê-la da água. Removi a vítima da água, vou fazer o meu atendimento, né, meu suporte básico de vida. E aí avaliar se a vítima está consciente, se está inconsciente, se apresenta tosse, se espuma, se está com dificuldade de respirar, se está inconsciente, vou colocar ela em PLS, posição lateral de segurança. Enfim, vou estar atuando em cima do suporte básico de vida, até mesmo se ela apresentar alguma dificuldade, oferecer ali a manobra, né, de RCP até a chegada do socorro especializado. Então, esses são os elos, tá, da cadeia de sobrevivência do afogamento. Repetindo, prevenção, reconheça o afogamento e acione o socorro, forneça a flutuação, evitando assim você também se tornar uma vítima e imergir, né, precisar entrar dentro da água e até mesmo, né, a submersão dessa vítima. Então vou oferecer flutuação, remover a vítima da água, né, se for, né, uma maneira, uma atitude, uma conduta segura, né, e oferecer ali o suporte básico de vida. Então são 5 elos de prevenção, 5 informações que eu trago para vocês, tá? Então a gente não pode esquecer. Sendo que dentro do segundo elo a gente tem o acionamento do socorro, né? Como eu falei, citei, se você está vendo esse vídeo aqui ao vivo, né, certamente você depois vai poder retornar, o vídeo vai ficar gravado, retorne que você vai conseguir pegar mais detalhes da minha fala. Pegou ali, fez o acionamento, forneceu, reconheceu o afogamento, poxa, eu vou precisar acionar o socorro. Agora está o X da questão. Em áreas de rios, cachoeiras, geralmente são áreas remotas, são áreas mais inóspitas, aonde há uma dificuldade de comunicação, há uma dificuldade de sinal de telefone. E aí está o grande X da questão. Por que o maior número de pessoas, né, que vão a óbito por afogamento estão em áreas, né, de água doce, rios, cachoeiras, né, represas? Um dos fatores que colabora para isso, é exatamente, tá, a falta de recursos para acionamento do serviço de emergência, tá? Por quê? Se eu estou numa praia, e a gente viu recentemente que houve uma série
de problemas, né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, em Ipanema, né? A gente teve afogamentos em outras regiões por conta de ressacas que apareceram, pessoas não estavam ligadas, antenadas no sistema, enfim. Quando é em ambientes como em praias, em algumas piscinas, querendo ou não, nós temos o serviço ali do salva-vidas, nós temos o serviço ali do guardião de piscina, né? Então a gente tem um recurso próximo. Agora em ambientes de cachoeiras e rios, né, represas, a gente já não possui. Faço a pergunta, quantos parques, vou nem dizer só no Rio, mas no Brasil, a gente possui vários parques nacionais, estaduais, municipais, que possuem acesso a cachoeiras, rios, né? Quantos desses possuem guardas-vida? Quantos desses possuem pessoas ali habilitadas para um acionamento de sirene, caso haja uma cabeça d'água, né? Caso haja um aumento significativo do volume da água e as pessoas não estejam percebendo? Quantos? Né? Não precisa responder, mas a questão é, por ser um ambiente mais inóspito e nós não termos muitas das vezes sinal de telefone, o acionamento do corpo de bombeiro é difícil. Então quer dizer, enquanto uma pessoa está ali dando suporte, fornecendo flutuação, né, tentando tirar aquela outra pessoa ali, aquela vítima da zona de perigo, o outro já tem que estar correndo o trecho buscando o sinal de telefone e acionando. Então a gente tem que estar ligado em tudo isso. Caramba, Danilo, eu fui e vou para a cachoeira com frequência e nunca pensei nisso. Pois é, a gente tem que começar a pensar. Porque a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, nunca vai acontecer com nossos filhos, nunca vai acontecer, né, com um parente nosso. Até que um dia, tá, possa ser que aconteça. É duro falar isso, mas é uma triste realidade. A gente tem que mudar a nossa forma de pensar. A gente tem que começar a pensar e vivenciar a prevenção. E a prevenção é pensar nessas possibilidades e estarmos preparados, pelo menos com o básico, para que caso venhamos ser surpreendidos, a gente possa agir da melhor forma possível, tá? Então falei para vocês aí do elo das cadeias de sobrevivência, né? E agora nós vamos dar um avanço, né? É importante a gente estar ciente que 90%, volto aqui com alguns dados, só resumindo, tá, que eu separei para vocês, 90% total dos óbitos por afogamento no Brasil ocorre em águas naturais, tá, sendo que 75% em água doce, tá, e 15% em praias de oceano. Então olha como é que é um percentual bem diferenciado, né, do grau, da quantitativo de afogamento em praias de oceano. Exatamente por daquela questão que eu te falei, tá? Que eu falei para vocês sobre você ter facilidade de acionar o serviço de emergência ou já ter ali naquele ambiente um serviço, né, como guarda-vidas e etc. Então é importantíssimo redobrarmos a atenção nesses ambientes, tá bom? Agora eu quero trazer para vocês uma outra informação, que é o que? Ainda dentro da cadeia de sobrevivência, eu trago para vocês os graus do afogamento. Para vocês terem uma ideia, não muda, tá? Eu trago reflexão sobre o ambiente específico, água doce, rios, tá? Rios. Mas a conduta de salvamento, ela vai servir tanto para água salgada, quanto para água doce, tanto para rios, quanto para piscina. Oferecer a flutuação, né? Tentar tirar aquela vítima da água por meio daquele mecanismo de flutuação e oferecer um suporte básico de vida a fim de que nós venhamos promover a qualidade de vida daquela pessoa, né, até a chegada do socorro especializado. Então a conduta de atendimento é a mesma que vocês já viram, né, em outras atividades, cujo qual eu tive a oportunidade até de palestrar aqui no canal. Eu quero deixar somente um alerta específico para o ambiente, tá? Ambientes como esse precisam de uma atenção ainda mais redobrada pela falta de comunicação, tá bom? Então a gente tem o grau, né, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do afogamento, tá? Sendo que antes de tudo, se aquela vítima que eu a resgato, né, ela já se encontra inconsciente,
eu vou fornecer, antes de qualquer outra manobra, 5 ventilações de resgate. Tá? Por que 5 ventilações de resgate? Porque se o afogamento, por definição que nós vimos lá no início, é a aspiração de líquido, logo o que essa vítima precisa primordialmente é oxigênio. Então eu vou fornecer 5 ventilações de resgate. Tá ok? Tranquilo até aqui? Ficou dúvida? Tá chato? Eu espero que não. Espero que vocês estejam aproveitando esse conteúdo. Então não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de compartilhar, manda pra galera e vamos caminhando, que a gente ainda tem alguns assuntos para abordar. Bom, então, grau do afogamento. Primeiro grau, a vítima ela vai apresentar apenas uma tosse, né? Sem espuma na boca ou no nariz. Então, o primeiro grau de afogamento é aquele que a gente simplesmente aspira um pouco de líquido, né? E apenas tosse, né? Ou até há uma queimaçãozinha dentro, né, das narinas, sendo que você não tem nenhuma outra complicação, está respirando normal, está falando normal, você está consciente, tá? Enfim, foi só um susto. Esse é o afogamento de primeiro grau. O afogamento de segundo grau, né, a gente já tem aí, já apresenta um pouco de tosse, tá? Já apresenta um pouco de tosse e também apresenta um pouco, né, uma pouca quantidade de espuma na boca ou no nariz, tá? É uma característica do segundo grau do afogamento, tá? Incluindo que já existe uma certa congestão pulmonar, né? Uma certa congestão pulmonar também já vai existir, mas pouca coisa, né, que a gente fazendo ali a ausculta, a gente consegue observar, tá bom? Então, no segundo grau, eu já aspirei uma quantidade um pouquinho elevada de líquido, tá? Por isso, dessas complicações. Já o grau 3, a vítima ela vai apresentar já muita espuma no nariz e na boca e vai ter um pulso, e também, né, vai ter pulso radial. Então a gente tem que começar agora a atentar a outros sinais de complicação, tá? O grau 3 eu já estou com um nível excessivo, né, de líquido que eu aspirei, mas ainda vou estar ali a questão do pulso, vou estar ali com os sinais vitais e tal, só que já com mais complicações, principalmente no quesito de vias aéreas, né, nariz e boca apresentando mais espuma, tá bom? Então a gente tem que estar tomando muito cuidado quanto a isso, tá? Quarto grau, a vítima ela vai apresentar muita espuma no nariz ou na boca, né? E o pulso, não vou ter pulso radial. Então repara que a diferença do terceiro para o quarto grau, né, é a presença de ter ou não ter pulso. A quantidade de espuma no nariz ou na boca já vai ser um pouco excessiva, sendo que no terceiro grau, se eu tenho pulso, vou classificar como terceiro, se eu não tenho pulso, vou classificar como quarto, tá? Então eu tenho que ter muito atenção sobre isso, tá bom? No quinto grau, a vítima ela vai se encontrar em parada respiratória. Se a vítima ela se encontra em parada respiratória, tá? A gente tem que ter o que? A ciência da que ela mais necessita, que eu falei para vocês anteriormente, oxigênio. Então eu vou ter que forçar a barra, vou ter que fornecer, perdão, é a palavra correta, vou ter que fornecer mais oxigênio, 5 ventilação de resgate para aquela vítima ali, tá? E no sexto grau, a vítima ela vai se encontrar em parada cardiorrespiratória, e aí eu vou ter que precisar de ter o conhecimento, tá, das minhas manobras, né, de suporte básico de vida, aonde eu vou oferecer a massagem cardiorrespiratória, tá? Porque essa vítima agora vai precisar de um impulso para que o coração volte a bombear, tá legal? Para que o coração volte a bombear. Então, vamos lá, condutas iniciais. Quando essa vítima ela apresenta apenas até o terceiro grau, vamos dizer que ela está com pulso, né? Muita espuma na boca, né? Ou no nariz, sendo liberado, eu vou trabalhar o que? A posição lateral de segurança nessa vítima, tá? Vou trabalhar a posição lateral de segurança nessa vítima. E aí a minha posição lateral de segurança, quando a vítima
apresenta muita espuma no nariz ou na boca, né, até o terceiro grau com o pulso, né, vai ser para o lado direito, exatamente por conta do desenho, né, da anatomia dos nossos pulmões. Então a gente tenta preservar um dos pulmões. É onde, sendo que um dos pulmões, por ser mais reto, estatisticamente, né, disse que quando nós aspiramos o líquido, né, a tendência desse líquido aí para ele. E aí a gente lateraliza para o lado direito, a fim de que possamos manter a integridade, né, do outro pulmão, do pulmão esquerdo, né, a fim de que a gente consiga ali trabalhar melhor essa vítima e fornecer a ela uma qualidade de vida, tá? Agora, se eu estou com a minha vítima em situação de parada cardiorrespiratória, cujo eu preciso fazer uma RCP, né, eu vou fazer o meu processo de RCP, vou fazer as minhas 30 compressões por 2 ventilações, né, ou caso eu tenha mais com quem revezar, ou se eu não tiver, de 100 a 120 compressões direto, né, até ali a chegada do socorro especializado. Dentro desse prazo, se porventura eu estiver revezando ou se porventura eu estiver fazendo a minha massagem cardiorrespiratória, a vítima ela retornou, volto com ela para a posição lateral de segurança, tá? Por quê? Quando ela retorna, obviamente ela vai começar a regurgitar. Então, coloca ela em posição lateral de segurança a fim de que aquele fluxo não retorne, tá bom? Então, aqui já fica algumas informações sobre, né, a conduta de primeiros socorros nesses ambientes de água doce, tá? E qual é a melhor forma de ajudar? Vou reforçar para vocês, né, caminhando já para o final dessa nossa curta apresentação, tá? A melhor forma de ajudar é fornecendo material como galhos, corda, algum material flutuante, algo que nós possamos ajudar sem precisarmos entrar na água e acionar imediatamente o socorro. Lembrando que nesses ambientes de água doce, né, de rios, de cachoeiras, geralmente, não são todos, geralmente, a gente vai ter uma dificuldade com o que diz respeito a sinal de telefone. Então, o mais adequado é, enquanto uma pessoa ou mais estiver tentando ajudar alguma vítima de afogamento, outros estejam prontos para buscar, né, o socorro, seja na redondeza, seja buscando sinal de telefone, para poder fazer o acionamento do corpo de bombeiros, tá bom? Então fique muito atento sobre isso, tá? Com base nessas informações, eu quero voltar, né, a mais uma estatística que a Sobrasa traz para nós, dizendo que aproximadamente 5.700 pessoas, né, morrem afogado no Brasil a cada ano. Então é por isso que nós devemos ter palestras, bate-papo, né, seja online como esse ou presencial, né, como eu fiz, realizei, né, no dia 11 de novembro, lá na cidade de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, né, e por isso que nós temos entidades como a Sobrasa, que é a Associação Brasileira de Salvamento Aquático, né, e ela faz, por exemplo, materiais como esse, que eu mostrei no início do vídeo para vocês. Cartilhas, né, gibis, que vão de forma ilustrativa e educativa, né, trabalhar a prevenção com você, com suas crianças, né, com todo aquele grupo educacional da creche, da escola, ou até mesmo do trabalho, da salinha, né, de crianças da igreja. Então, galera, é muito importante trabalharmos a prevenção, é muito importante falarmos sobre condutas, falarmos sobre riscos, é muito importante, né, vocês nos ajudar compartilhando e curtindo essa live, a fim de que juntos possamos mudar todo esse cenário. Bom, eu espero que esse pequeno bate-papo, esse bate-papo rápido aí, né, tenha sido favorável. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que eu possa de alguma maneira ter somado com o seu conhecimento, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por ter me aguentado até aqui falando, né, sobre esse conteúdo, mas é um conteúdo importantíssimo. Então vamos redobrar a atenção
quando diz respeito a rios, quando diz respeito a cachoeira, tá? Vamos evitar, vamos mudar a nossa conduta, evitar ficar pulando, saltando de pedras, evitar, né, na caminhada, né, ficar pulando de pedra em pedra, pois a gente também tem um risco ali de escorregar, tem um risco às vezes de cair no barranco, né, e ao cair ali pode ser já a região de rio, sendo que você bateu a cabeça, enfim, tu já vai cair na água inconsciente, então muito cuidado. Ah, Danilo, você está sendo extremista, mas são riscos que podem acontecer, tá? Então vamos ter atenção redobrada nesse quesito e vamos juntos com essa palestra compartilhar e alcançar o maior número de pessoas possíveis a fim de que juntos possamos mudar essa conduta e essa realidade, essa estatística, né, de mais de 5.700 pessoas aí vindo a óbito pelo afogamento. Vamos mudar a história, vamos mudar essa estatística, vamos diminuir o número de afogados no Brasil, vamos mudar esse pensamento, vamos trazer mais conscientização, vamos falar mais de prevenção, tá? Então eu espero que você me ajude, siga-me lá nas redes sociais, no meu Instagram é instrutor_debastos, tá? Vai ficar passando aí em algum lugar. Segue lá também a TR Cursos, compartilha e bora pra cima. Espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!